Olá, que bom que você está aqui conosco para mais uma live. Nós estamos iniciando a live de hoje e a pergunta é a seguinte: você acha que os problemas do seu condomínio não tem jeito? Não tem solução? Por que você acha isso? É porque a taxa condominial é muito alta, está cara, a inadimplência no seu condomínio é muito alta, é por isso que não tem solução? Não tem solução porque os condôminos são novos, condomínio é novo, eles não respeitam as regras do condomínio. Você acha que teu condomínio não tem jeito mais porque o síndico é muito autoritário ou porque ele é um banana? Veja só, o grupo gestor não faz nada ou faz somente o que o síndico quer que ele faça? Por que você acha que seu condomínio não tem realmente solução? É porque o pessoal só pensa em si mesmo? Bom, não importa qual seja o problema, não importa. Eu estou aqui hoje, nesta live, para poder apresentar a você que todo problema tem solução. E normalmente eles estão ligados em 3 áreas de responsabilidade, tá certo? E eu vou ensinar para você o que fazer em cada uma dessas áreas de responsabilidade, tá bom? Veja só, falando em ensinar o que fazer, nós teremos um treinamento online, ao vivo, gratuito, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril. Nos dias 27, 28 e 29 será às 20 horas. No dia 30 de abril, às 12 horas. E vou dizer uma coisa, para você não correr o risco de esquecer, toma nota, coloca na sua agenda, tá bom? Mas também se inscreva nos nossos canais, deixa lá o sininho marcado, tá certo? Para que você possa ser lembrado das nossas atividades. E assim você não vai perder esse evento gratuito, onde eu vou ensinar condôminos como se transformarem em síndicos profissionais e resolverem os problemas do seu condomínio. Tá bom? Outra coisa, se você gostar de alguma coisa que eu falar nessa nossa live, se você achar que alguma coisa aqui te ajudou, te fez crescer, te fez entender a solucionar problemas do teu condomínio, então, por favor, dê um like, compartilhe essa live com seus amigos, tá bem? E se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui no chat que nós iremos responder você, tá bom? Você pode mandar a sua dúvida e a gente vai responder a todas elas, não vamos deixar ninguém sem resposta. Mas vamos lá. A primeira coisa, vamos esclarecer essa questão, para um entendimento comum, para o entendimento de todos. Quando nós dizemos que algo não tem solução, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que aos nossos olhos não tem saída, você não enxerga mais saída. É algo, poderíamos dizer assim, que não tem remédio para curar a doença. Poderíamos falar também que é algo que você já procurou tanto resolver e não conseguiu, que você perdeu a esperança. Isso é algo sem solução. Sabe, eu quero te lembrar de uma história, de algo da nossa história, para você entender o que era algo sem solução. Quero falar para você de uma doença conhecida como lepra, ou hanseníase. Já ouviu falar, Bom, a lepra, existe registros da existência dela há mais de 4.000 anos antes de Cristo, lá no Egito. Exatamente, no Egito. A lepra, ela depois de descoberta como doença, ela ficou conhecida então como uma infecção crônica causada por bactérias. E é transmissível, Pessoas através do ar, por conta de gotas, da saliva, ao falar, a gente libera gotas de saliva. Ao beijar, ao abraçar, Então,
através desse contato, a doença ela é transmitida. E as pessoas, então, que ficavam doentes, procuravam ajuda de todas as formas, né? Nos médicos, nos curandeiros, nos feiticeiros, de toda forma de sorte que você possa imaginar, as pessoas buscavam. E passado milhares de anos, no ano de 1893, um médico norueguês, o Gerhard Hansen, e por isso, por conta do nome dele, né, que a doença lepra, então, também é conhecida como hanseníase, por causa do sobrenome dele, Hansen. E esse médico norueguês, o Gerhard Hansen, ele então descobriu o que causava a doença da lepra. Ele descobriu o que gerava a doença. Porém, ele não descobriu a solução do problema. Ele não descobriu como fazer para curar a doença. E as pessoas continuaram sendo levadas para leprosários, lugares afastados. Na Idade Média e também na Bíblia você pode ver histórias de pessoas que eram tiradas da sociedade e para que elas pudessem, então, quando elas precisavam se aproximar da cidade, elas tinham que ir com um sininho falando leproso, leproso, porque as pessoas então se afastavam para não contrair a lepra. Essa é a história da lepra. Mas, para uma história que durante milhares de anos ficou uma história como um problema sem solução, em 1987, 1988, um médico venezuelano, o nome dele é Jacinto Convite, ele recebeu em 1987 um prêmio do Príncipe Astúrias, ok? E depois, em 1988, o Prêmio Nobel, né, de Medicina do ano. Olha que bacana. Ele descobriu uma vacina para curar a lepra. Veja, para você ter uma ideia, na década de 1980, 5,2 milhões de pessoas tinham lepra no mundo. A lepra crescia algo em torno de 230 mil casos por ano. E as pessoas morriam com lepra. Algo assim que era muito triste. Famílias eram separadas, ficavam sozinhas porque não havia solução. Sabe? A partir de 1987, 1988, né, com essa premiação pela cura, a situação mudou totalmente. E nos anos atuais, cerca apenas de 16 mil pessoas têm lepra no mundo. Olha como caiu. Sendo que mais da metade ainda estão lá na Índia. Talvez pela falta, né, de seguir alguns protocolos de higiene, de saúde, tão necessários. Mas o importante, por que eu trouxe a história para você? Durante quase 6 mil anos, as pessoas morreram pensando que seus problemas eram frutos do pecado, frutos de alguma desgraça, de algum problema, né, de alguma praga jogada em sua família. As pessoas morreram separadas de suas famílias. As pessoas não achavam solução para o problema. Descobriu-se a causa do problema, 1893, mas não descobriu a solução. Porém, o que para todo mundo era uma doença sem solução, quando descoberta a solução, resolveu o problema. E eu posso dizer para você que não há problema sem solução. O que existe é falta de conhecimento para resolver os problemas. E hoje eu estou aqui para ajudar você a entender que esta situação, essa crença limitante, né, essa dúvida, não pode continuar existindo na sua cabeça. Pode ser que você procurou vários meios, você procurou várias pessoas, porém os meios que você procurou não eram os meios corretos, ou não era com o conhecimento necessário, correto, para resolver os problemas. Talvez as pessoas quem você compartilhou o problema e procurou ajuda para solucionar,
não tinha o conhecimento. E por isso você passou a acreditar que não existia solução para o problema. Mas existe solução para o problema do condomínio aonde você mora, ok? E hoje eu estou aqui para eliminar essa sua crença causada pela frustração de não encontrar o problema. E ao fazer isso, eu vou te mostrar o que fazer, tá certo? Eu vou mostrar o que fazer para que você possa de verdade resolver o problema. Eu posso garantir para você uma coisa. Eu posso lhe dar a seguinte certeza. Nesta vida, só não existe solução para a morte. Nesta vida, só não existe solução para a morte. E agora que você sabe o que são problemas sem solução, e agora que você sabe que problemas sem solução, o único que não tem solução é a morte, então vamos partir para como fazer para resolver esses problemas, eliminar de uma vez isso? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é criar uma lista com esses problemas. Pode ser que seja um problema, então só vai ter um problema na lista. Mas se tem mais problemas, você precisa então listar todos eles. Tá? A segunda coisa que você precisa fazer é entender a causa raiz dos problemas. Porque normalmente quando a gente fala de problema, nós estamos falando do resultado do problema. Você não está falando da causa raiz do problema. Existe uma diferença grande. E depois de descobrir a causa raiz do problema, você também precisa classificar. Depois de entender a causa raiz, você precisa classificar, né? Vamos dizer assim, qual é a área responsável para solucionar aquilo, para mudar essa história, né? E eu falo para você o seguinte, eu divido ela em 3 áreas. Pode ser os gestores do condomínio, pode ser os condôminos e pode ser também fatores externos, ok? Tomou nota? Os gestores, os condôminos ou fatores externos. Quando você tem essas 3 áreas, você vai perceber qualquer problema que você mencionar no seu condomínio, após você analisar a causa raiz, estes problemas estarão ligados a destas 3 áreas, a uma dessas 3 áreas, ok? E olha só, depois que você então classifica, né? Você entende e classifica, você vai seguir um passo a passo, porque cada uma dessas áreas tem uma forma para se resolver o problema. E aí eu vou dar para você o passo a passo até o final. Talvez você está me ouvindo aqui e não concorde com o que eu esteja falando. Talvez você fale assim, não, David, não é possível. Não é possível que todos os problemas do condomínio, depois de analisar a causa raiz, eles sejam resumidos apenas em 3 áreas de solução. Para você que pode estar discordando e você tem esse direito, fique até o final. E para você que já me conhece de outros vídeos, para você que sabe que desde 2015 eu sou síndico profissional e ensino outros condôminos a serem síndicos profissionais e resolverem os problemas, para você que sabe que eu já tenho um método próprio, continue. E você vai perceber que o passo a passo de hoje, ele está muito interessante, você não pode perder. Tá bom? Vamos lá? Normalmente, quando eu falo de solução de problemas impossíveis, nas redes sociais, em algum debate, né? Até mesmo por onde eu tenho passado, pessoas que têm me procurado, eu acabo ouvindo algumas coisas. Eu quero compartilhar para você essas 4 coisas que eu mais ouço. Elas dizem assim para mim, David, é impossível resolver esse problema. É impossível. Outros já tentaram e não conseguiram. Por que você acha que você vai conseguir resolver o problema? Por que o seu passo a passo vai me ajudar a resolver o problema? Ok? É impossível. Bom,
Outros falam o seguinte, eu tenho medo. O síndico ou a síndica no meu condomínio é uma pessoa tão má, ele persegue os condôminos que são contrários ao que ela pensa, o que eles pensam. Eu tenho um caso recente de um condomínio em Diadema, onde eu conheci pessoas, me tornei ali amigo dessas pessoas, e com muita tristeza eles falaram, David, não dá para continuar o trabalho porque ela já demonstrou perseguir e já perseguiu e vai nos perseguir. Você deve ter ouvido há pouco tempo uma síndica que lá no Rio de Janeiro mandou o namorado matar um condômino, né? Coisas assim fora do comum de pessoas más. Então, por conta dessas coisas, condôminos têm medo, um fato muito relevante nos dias de hoje. A terceira coisa que eu ouço bastante, olha, David, o condomínio é novo. As pessoas que vieram morar aqui são todos condôminos, a maioria deles condôminos de primeira viagem, né? Eles não têm essa cultura de morar em condomínio. Então não vai dar certo, David. É um monte de gente sem cultura de morar em condomínio, de coletivo. Estavam acostumados a morar em residência sozinhos ali, na sua própria residência, né? Sem ter que dividir regras, estabelecendo suas próprias regras. Eles não vai ter jeito. São condôminos novos. E a quarta, são condôminos, o condomínio não tem recurso. O condomínio não tem recurso porque a inadimplência passou dos 30%. Principalmente agora, nessa época de pandemia, é uma das coisas que a gente ouve bastante as pessoas falando, né? O condomínio ficou sem recursos. Não tem solução, David. Não tem solução. Então, eu posso falar para você que nós podemos ficar só no falar do problema, né? Ficar nesse blá, blá, blá de problema, sem ter foco para a solução. É claro que falar do problema faz bem, né? Quando você precisa ir a um psicólogo, o coaching, ele faz você falar do problema. Porque é falando do problema que a gente consegue entender a causa raiz, a gente consegue, então, analisar as verdadeiras razões do problema e a gente consegue entender quais são as áreas de responsabilidade ou quais serão os meios para resolver o problema. Mas quando eu falo no problema apenas focando o problema, eu estou automaticamente perdendo a oportunidade de resolver o problema. Porque quando eu só olho para o problema, eu estou aqui, olhando para o buraco, olhando para o problema, né? Eu não estou olhando para cima, não estou olhando para a solução, não estou olhando para a esperança, não estou olhando para uma forma de sair do buraco. Automaticamente, você não enxerga a solução. Quando você falar de problema, fale do problema, mas com foco, com o objetivo de procurar a solução do problema. Essa é assim, a principal orientação que a gente precisa dar hoje, porque a maioria das pessoas tem errado em falar, lança o problema no grupo do WhatsApp do condomínio, publica, manda carta, fala do problema, mas não foca na solução. E aí aquele problema que parece ser um problema, o problema que era pequenininho acaba se tornando um problema gigante, imaginário apenas, né? Gigante para o imaginário. Porque quando você procura conversar sobre um problema focando a solução, normalmente vai se achar uma solução para o problema. Ah, David, eu não tenho conhecimento para isso. Peça ajuda. Existem pessoas profissionais em todas as áreas. Você, quando está com um problema no casamento, você não vai pedir solução para o eletricista. Quando você está num problema com eletricidade, você não vai falar com um coaching.
Você vai falar com o eletricista. Então, existem pessoas certas para ajudar a cada um de nós a resolvermos os nossos problemas. Da mesma forma que existem pessoas certas para resolver problemas do condomínio. Né? Existem profissionais preparados para resolver problemas do condomínio. Olha, vou falar para você o seguinte. Para você que disse assim, David, é impossível. Por que o seu passo a passo vai me ajudar a resolver o problema? Né? Por que tantas pessoas tentaram e não conseguiram? Eu tentei, David, não consegui. Por que teu passo a passo vai me ajudar a resolver o problema? Deixa eu falar para você uma coisa. Faz mais de 29 anos, eu sou administrador de empresas. E ainda não teve um problema que foi colocado na minha mão que não tivesse solução. E não estou falando isso aqui com arrogância, nada disso. Porque muitas das soluções não vieram de mim. Muitas das soluções foram realizadas por pessoas bondosas que me ajudaram. Por profissionais capacitados, quem eu busquei e me ajudaram. Sabe? Não importa se em empresas com fins lucrativos ou em ONGs, ajudando o semelhante aí na busca de alimento e tantas outras formas de ajuda humanitária. Então eu falo para você o seguinte. Uma das coisas que eu resolvi foi inadimplência. O condomínio onde eu moro chegou a ter 12% de inadimplência. Com a minha gestão, terminamos agora 2020 com 0,6%. Isso é um número maravilhoso. Então, é por conta de atitudes e de resultados como estes, dos 29 anos de carreira, como gestor, ou desde 2015 como síndico profissional, ensinando outros condôminos e síndicos a terem uma performance melhor, a serem profissionais e tendo uma performance melhor e resolvendo problemas em condomínios, que eu posso afirmar para você, o passo a passo pode sim ajudar você a resolver problemas do seu condomínio. Aí você fala, mas eu tenho medo, meu caso é outro. Para você que tem medo, eu quero dizer para você o seguinte, da mesma forma que o síndico pode tentar te perseguir e pode fazer isso, ele não deve, mas ele pode. Se for um desmiolado, um maluco, ele pode. Você tem a lei do seu lado, a lei 10.406. Lá tem os deveres do síndico, tem os direitos do condômino. Então você tem a lei a seu lado para lhe proteger. Então você não precisa ter medo, exceto, é claro, se você estiver falando mal da pessoa do síndico por aí, difamando o síndico, se você estiver cometendo crime. Se você não está cometendo crime, se você está andando corretamente conforme o regulamento interno e a convenção do condomínio, você não precisa ter receio de nada, porque você está dentro da lei, e a lei está aí para te ajudar. Agora você vai falar assim, David, é falta de cultura. Gente, uma criança quando vai para a escola, ela também não sabe como funciona uma escola. Mas é participando dessa escola que ela é levada a criar essa cultura. Ela é levada a entender o funcionamento dessa cultura escolar de ensino. E no condomínio é a mesma coisa. E aqui a boa comunicação faz toda a diferença. Ter uma boa comunicação antes, durante e depois das soluções de problemas, fará toda a diferença. Ter uma boa comunicação gerando informação para criar cultura fará toda a diferença. Bom, agora que eu já tirei seus medos, agora que eu já dei motivos para você poder confiar um pouquinho no que eu estou dizendo e seguir os passos que eu vou lhe dar, quero pedir, toma nota desses 4 itens. O primeiro, então, é criar uma lista dos problemas. Quando você vai criar uma lista dos problemas existentes no seu condomínio, principalmente a lista, esse que você sabe de cor, que parece impossível de resolver, coloque eles na lista. Nessa sua lista é importante você ter o problema e ter mais ou menos ali, desde quando esse problema existe, tá bom? Tente mensurar quantas pessoas são afetadas por esse problema
e qual é o custo que este problema traz para o condomínio. Quando você tem isso tudo em mãos, de repente você está ali falando de 3, 4, 5 problemas, né? Eu fiz uma lista aqui de problemas, vou comentar daqui a pouco com você, mas você vai, através desta simples lista devidamente escrita, né? Determinando ali tempo que está pendente, determinando quantas pessoas são prejudicadas por esse problema e colocando ali quanto está custando isso para o condomínio, você vai entender prioridades para a qual você deve, então, correr atrás da solução. Bom, esse é o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, você vai poder, então, ir para o segundo passo. O segundo passo é fazer a avaliação da causa raiz. E você fala assim, mas David, por que eu tenho que fazer a avaliação da causa raiz? Não é só eu passar o problema e o síndico que é pago para isso se vira. Calma. Você primeiro precisa entender se o problema é do síndico. Porque, como eu disse para você, existem 3 áreas de responsabilidade. Pode ser dos gestores do condomínio, e os gestores, eu estou dizendo que pode ser o síndico, o subsíndico, os conselheiros, né? Pessoal do conselho fiscal, também chamados de grupo gestor. Então, esses são os gestores. O problema pode ser dos próprios condôminos. E, de repente, você vai bater de frente com um síndico de algo que não é problema dele, é um problema dos condôminos, que tem que ser resolvido com os condôminos. E o outro problema quando são de fatores externos, né? Quando é algo que depende, por exemplo, de uma autorização da prefeitura da tua cidade. Então, eu estou dando aqui exemplos, tá certo? Vamos lá. Quando você avalia a causa raiz, você vai saber, né, qual é a atitude responsável que vai mudar isso. Agora, para analisar uma causa raiz, é necessário você perguntar por quê pelo menos 3 vezes. Você não consegue chegar numa causa raiz sem fazer, pelo menos, perguntar 2, 3 vezes por quê. Então, vou pegar aqui um problema, não é? Vamos pegar aqui, ó, eu fiz aqui uma lista de problemas. Vou pegar aqui, ó, o condomínio, né? Vamos pegar essa aqui, ó, não tem segurança. Você não sente estar seguro dentro do condomínio. Por quê? É o primeiro porquê. Bom, eu não sinto que tem segurança porque não tem ronda noturna. Ok? O condomínio é murado, o condomínio tem portão, o condomínio tem o porteiro, mas não tem ronda noturna. Aí você sente que não está seguro. Quando você faz a segunda vez a pergunta, por que não tem o ronda? Bom, não tem o ronda porque o condomínio não tem verba para pagar um ronda. Nossas contas estão no limite. Se você fizer a terceira pergunta, o terceiro porquê, você vai perguntar, nós estamos no limite das nossas contas, porque a nossa taxa de condomínio está abaixo do mercado, precisa aumentar, ou porque o síndico não está fazendo uma boa gestão de gastos, está gastando de forma errada. Veja que esta terceira pergunta vai ajudar você a identificar se você tem que trabalhar com o síndico para fazer uma gestão de gastos mais eficiente, ou se você tem que trabalhar a conscientização dos condôminos, para que os demais entendam o seu medo, para que os demais entendam o risco que estão correndo, para que os demais aceitem, né? De repente, ter ali um pequeno aumento, ou de repente trocar algum outro serviço para que tenha o ronda. Mas para entender a causa raiz, você teve que fazer pelo menos 2 a 3 perguntas. Por quê? Quanto mais porquês você conseguir fazer, mais assertiva vai ser a sua classificação
da atitude responsável, de uma das 3 áreas responsável para resolver o problema do condomínio. Tá bom? Bom, agora que a gente já falou dessa questão do classificar, você vai fazer o seguinte. Eu vou para ajudar aqui o entendimento, eu separei 6 questões aqui para nós. Avalia comigo. Vamos lá. Primeira, o patrimônio está desvalorizando. Você precisa perguntar, por que o patrimônio está desvalorizando? Então, vai vir a resposta. Porque não está sendo feita a manutenção. Porque já fazem 10 anos que não pinta. Você entendeu? Você tem um problema aparente, você olha para esse problema, você vê o patrimônio está desvalorizando, você olha, você vê que o momento é um momento de pandemia, você avalia que a taxa de condomínio já chegou num valor que as pessoas não vão pagar, não vão aceitar pagar mais, e agora você pergunta por que está desvalorizando, por que não é feita a manutenção? Por que não é feita a manutenção? Porque não tem dinheiro no caixa. Por que não tem dinheiro no caixa? Então aí, é porque o síndico não está fazendo uma boa gestão financeira. Você vai por um caminho. Não, é porque a nossa taxa de condomínio está defasada. De repente fazem 2 anos que não tem o reajuste da inflação. Você vai por um outro caminho. Tá certo? Vamos pegar aqui o caso. O prédio está largado, sujo, sem manutenção e conservação. Percebe? É muito parecido com o anterior. Mas vamos dizer que aqui o problema não seja a falta de dinheiro em caixa. Vamos dizer que aqui o problema seja a falta de planejamento, de cobrar atitudes dos prestadores de serviço. E quem chega num condomínio vê um condomínio com jardim todo largado, vê portas sujas, vê chão sujo, vê um condomínio meio que abandonado, várias áreas quebradas, parquinho quebrado, elevador não funciona. E aí você vai perguntar por quê? Porque o manutencista não fez. Por que o manutencista não fez? Porque não está na lista de planejamento. Por que não está na lista de planejamento? Porque não existe uma lista de planejamento. Quem deveria fazer a lista de planejamento de atividades do condomínio? O síndico. Então classifica esse problema para o síndico. Não é um problema para resolver com os condôminos. É um problema para resolver com o síndico. Olha só. Vamos pegar um caso agora que seja para resolver com os condôminos. Falta de espaço para as crianças brincarem. Você se mudou para um condomínio, não tinha parquinho, tá? Não tinha brinquedoteca, você sabia disso. Só que 5 anos depois, veio o bebezinho, a criancinha cresceu, tem 2, 3 anos agora, e aí com essa situação, você tem um filhinho e para brincar com seu filhinho você tem que sair, levar ele em parque porque o condomínio não oferece. E do mesmo modo que você descobre que outros 40 pais estão numa situação muito semelhante à sua. Numa situação como essa, o síndico não tem no escopo de trabalho dele que ele deveria ter ali um parquinho, que ele deveria ter feito previsão para construir um parquinho. Mas quando você começa a fazer os porquês para descobrir a causa raiz, você vai, então, fazendo as perguntas certas, por que não temos parquinho? Porque não está na previsão orçamentária. E por que não está na previsão orçamentária? É porque o síndico não quis colocar? Não. É porque os condôminos ainda não entenderam que isso é importante. Então o trabalho aqui não é o síndico, o trabalho são os condôminos. Fazer com que os condôminos possam pensar como você, entender a sua dor, entender a sua dificuldade, entender que amanhã pode ser ele a necessitar de um espaço para a criança dele brincar, para os sobrinhos ou netos que vierem brincar. Ok.
Nós estamos partindo agora, então, para um último exemplo aqui. O vizinho é feirante e coloca o caminhão bem na frente do portão da saída de lixo do condomínio. O lixeiro veio para tentar tirar o lixo e não conseguiu. Uma vez, você falou com o vizinho, resolveu. 2 vezes. Vamos perguntar por que o caminhão do vizinho está na frente da lixeira? Essa é a pergunta. Então, nessa situação, vai surgir porque o síndico ainda não falou com ele. Ou o síndico já falou e ele continua insistindo no erro. O que foi feito a respeito disso? Então, quando a gente vai questionando, a gente vai encontrar a causa raiz. E numa situação como esta, você também vai descobrir que isso depende de fatores externos. De repente, você vai descobrir que o síndico já fez tudo. Já entrou, já falou, já entrou até com ação contra o vizinho. E a coisa está na justiça, aguardando o retorno. Adianta você brigar? Apenas tem que dar tempo ao tempo. Olha, nós estamos partindo agora para o final da nossa live, onde eu vou falar para você o passo a passo, tá certo? Até agora eu falei da lista, falei da importância de entender a causa raiz, né? Você analisa, entende a causa raiz, classifica. Mas agora que você classificou, agora que você sabe se são os gestores, agora que você sabe se são os condôminos ou causas externas, né, fatores externos, você vai ter um passo a passo a cumprir. Então vamos lá. Se a situação, né, o problema que parece impossível de resolver é por conta dos gestores, e eu citei síndico, subsíndico, também os conselheiros, então a partir, se é com algum destes, você vai seguir um desse passo a passo aqui, ok? Apresente o problema e ofereça ajuda. Entenda isso. Apresente o problema que está te incomodando. Apresente o problema que está trazendo prejuízo para o condomínio, que está incomodando outros condôminos e ofereça ajuda. Essa é a primeira coisa a fazer. Não saia dessa reunião sem ter uma data. Sem ter uma data que realmente esteja solucionado o problema. Tá bom? Depois, pode ser que o problema seja resolvido, pode ser que não. Se o problema não for resolvido, eu quero dizer para você o seguinte: chegou a hora então de elevar o tom. Eu até falei disso na live passada, né? É a hora de você registrar o problema. Até então você comunicou o problema e propôs ajudar. Agora você vai registrar o problema. Uma carta registrada, endereçada ao síndico, com cópia para o grupo gestor e para a administradora, para que todos saibam que você está descontente, para que todos conheçam o histórico desde quando o problema existe, para que todos saibam quanto isso está custando ou quanto disso está prejudicando outros condôminos. Exigindo, pedindo uma data de solução e colocando-se novamente para ajudar. Depois que você faz isso, pode ser que o problema ainda não seja resolvido. Difícil, né? Mas infelizmente pode ser que não. E aí no nosso passo a passo, se está relacionado ao grupo gestor, síndico, subsíndico e conselheiros fiscais, você deve então propor mudança aos demais condôminos. Você já deve ter assistido, se não assistiu, procure lá no YouTube, no Facebook, né, nos nossos canais, nosso vídeo Como Destituir um Síndico. É a mesma coisa para destituir o subsíndico, é a mesma coisa para destituir alguém que é do grupo, do conselho fiscal, do grupo gestor. Eles estão lá porque foram votados pelos condôminos, eles têm obrigações a cumprir, eles têm deveres a cumprir, e se eles não estão cumprindo os deveres, se eles não estão representando você, você precisa propor mudança. Veja que a proposta de mudança
ela não é na justiça. A proposta de mudança, ela não é na justiça. A proposta de mudança é para os condôminos. É somente depois dos condôminos estarem unidos e terem a certeza de que precisa haver mudança do grupo gestor, do síndico, quem quer que seja, tá? É somente depois disso que se mesmo assim não houver uma assembleia, se ele não chamar uma assembleia para discutir o assunto, somente depois disso, com no mínimo 25% de condôminos pensando do mesmo modo que você, de preferência 50% mais um, pensando do mesmo modo que você, é que você vai entrar com ação, caso não consiga fazê-lo por uma assembleia. Tá bom? Porque o poder, quem está no poder não fica no poder para sempre. Vai depender muito de você e dos demais condôminos. Né? Um cargo de síndico, ele é para no máximo 2 anos, conforme a lei. Então, ele pode sair. Ele pode ser destituído antes, mas ele pode sair na assembleia, né, quando for tratado do assunto do síndico. Vamos falar agora quando o problema são com os condôminos? Quando o problema é com o condômino, o passo a passo ele muda. Então, atenção para essa questão aqui. Quando o problema é com os condôminos, eu falei lá para você o caso lá de, não tem, a inadimplência está alta, ou não tem caixa para fazer uma área para as crianças, o parquinho. Então, é algo que precisa ser tratado com os condôminos. E se os condôminos soubessem, né, a força que os condôminos têm, eu costumo dizer que condôminos são sócios do condomínio, são donos do condomínio. Um condomínio que tem 104 unidades, ele tem 104 sócios. Né? Cada unidade é sócia de uma fração do condomínio. É claro, uma pessoa que tem 3, 4 unidades, ele é um sócio que vota 3, 4 vezes. Ele tem maior poder de voto. Mas mesmo assim são todos sócios. Tá? Se os condôminos soubessem a força que eles têm, não haveria por aí síndicos autoritários, síndicos medíocres, né? Não haveria por aí grupo gestor, gestores comprados, como eu já ouvi. Olha, o grupo gestor foi comprado, o pessoal lá faz tudo que o síndico quer, porque um tem empresa de segurança, o outro faz a parte de manutenção. Então, quando, né, você não tem esses tipos de problema, melhor, quando os condôminos têm esse tipo de problema, se eles se unissem, resolveriam esses problemas. E o passo a passo é o seguinte, toma nota, por favor. Desenvolva um plano de conscientização. Precisa partir de alguém, partir de você. Desenvolver um plano de conscientização. Os demais condôminos precisam estar conscientes de que o problema existe, de que o problema afeta todos, ou uma grande parte de todos, de que o problema pode causar grandes prejuízos. Quando você conscientiza os condôminos disso, e tem a forma correta de conscientizar os condôminos, tá certo? Numa situação como essa, você então consegue fazer com que os condôminos comecem a pensar diferente. Seja por um problema, né, seja você conscientizando através de mensagem de texto, de carta ou vídeo, você precisa conscientizar, ok? Vai ser a forma de resolver o problema. Meios de contatos possíveis, né? Todos eles. Se for necessário, crie placa, né? Então você que é síndico e sofre com condôminos que são condôminos sem cultura de morar em condomínio, amigo, use todos os meios de comunicado, né? Mande vídeo, mande história de outros condomínios, o quanto sofreram pelos erros cometidos. Crie placas, cartazes, coloque no elevador, coloque no hall. Faça a informação acontecer.
Se o problema já está voltado para os gestores, você que é condômino, então conscientize os demais, né? Faça a informação chegar. Bom, depois disso tudo, promova debates sobre o assunto, discuta o assunto, porque de repente, ao conversar com outros, vão surgir várias ideias muito bacanas que vão resolver. Outra coisa, convoque uma assembleia. Através de uma assembleia devidamente convocada para discutir um assunto, vocês conseguem não só discutir, como sair dali com uma decisão tomada. É importantíssimo. Só que ir para a assembleia sem ter debatido o assunto antes, vocês vão para uma assembleia para perder tempo. Então, crie conscientização. Depois de criar conscientização, discuta o assunto numa assembleia. Realize uma reunião de conciliação. Porque, às vezes, debater o assunto na assembleia, você não pode expor ali um condômino, até para não ser processado, né? Por difamação e tudo mais. Então, o que você faz? Você discute o problema e não quem causa o problema. Depois você chama para uma reunião de conciliação para tentar resolver com quem gera o problema. E se nessa reunião de conciliação não der certo, meu amigo, não tem jeito. Vai ter que executar o que manda o regulamento. Vai ter que executar o que manda a convenção. Tá certo? Numa situação como essa aqui, a última opção, né, ou melhor, a penúltima opção é a multa. O síndico não deve sair tacando multa de cara para tudo. Tem que conscientizar, tem que tratar do assunto. Quando não está, as regras não estão devidamente definidas em assembleia, ter reunião de conciliação. Ou não resolveu com tudo isso, claro, aí vai para a multa. Não resolveu a multa, o que te resta? Entrar na justiça. Tem síndicos que depois que aplica a multa dizem, agora não dá para fazer mais nada. Dá para fazer sim. Se esse condômino está prejudicando um grupo, né, 2 ou mais condôminos, o condomínio tem obrigação de entrar com ação para defender parte do seu sócio, para defender o bem-estar, para defender ali o direito que todos têm de moradia. Tá certo? Bom, cuidado de novo. Não trate de assuntos particulares, né, em assembleia. Casos particulares, resolva de forma particular. Tá bom? Agora, partindo para a terceira área, que são fatores externos. Eu já falei dos gestores, já falei de condôminos. Vamos falar aqui do passo a passo para resolver problemas externos. Primeiro, apresente o problema. Vamos pegar um caso aqui. Eu falei lá o caso do vizinho do caminhão, né? O cara não sempre deixa o caminhão da feira parado lá no portão, onde o lixeiro tem que retirar o lixo. E por conta disso, o lixeiro não consegue retirar o lixo. Você apresentou o problema para ele, explicou a dificuldade, explicou o quanto aquilo está impactando e pode prejudicar, explicou para ele que não tem onde colocar o lixo se aquele lixo não for escoado a cada 2 dias. Então, meu amigo, você falou isso, ele continua insistindo, ele não deu a mínima para você, você precisa então documentar, você precisa registrar, né, de uma forma amigável, que esta é a última chance que você está dando para resolver o problema. A partir daí, então, você vai procurar registrar também os casos nos órgãos competentes. Por exemplo, vai reclamar com a subprefeitura, com a prefeitura, com a delegacia, com a polícia, com o DSV, você vai procurar os seus meios. Bom, se mesmo assim não resolver, não tem jeito. Você vai precisar da ajuda de um bom advogado, constituído para esse caso, para entrar com a ação, se for possível entrar com a ação. E dessa forma, você então vai estar resolvendo os problemas. Normalmente, ao conversar de forma amigável, que é o primeiro passo que eu te apresentei, você consegue resolver o problema. O outro precisa entender o que lhe motiva a pedir isso para ele. Tá certo? Gente, se eu pudesse aqui fazer um passo a passo simplificado para você começar agora, para você
que acha que tem problemas que não têm solução. Lembre-se, todo problema tem solução. Talvez você não tenha conhecimento para solucionar o problema. Então, busque esse conhecimento. Busque esse conhecimento. Para buscar esse conhecimento, para buscar a ajuda de alguém, comece fazendo o nosso passo a passo. Listar o problema, analisar a causa raiz do problema, classificar dentro das áreas, se é problema que deve ser resolvido na área do gestor, na área dos condôminos ou se é um problema externo. E para cada um desses, siga o passo a passo que eu ensinei no vídeo de hoje. Tá certo? Eu espero com isso que você possa ter eliminado da sua vida essa dúvida que muitos têm de que não há solução no condomínio. Para todo problema do condomínio há solução, porque um condomínio só não vai ter solução para casos de morte, como eu falei para você. Espero encontrar você na nossa próxima live, na próxima terça-feira. E se você gostou, não esqueça, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. E falando em amigos, fale para eles do nosso treinamento que vai acontecer de graça, online, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril. Fique ligadinho nas redes sociais e você será avisado, você será lembrado do nosso encontro. Tá bom? Grande abraço, sucesso e paz.